O bonito vende mais. Não é bem assim. Isso aí tem um certo tipo de razão até a primeira parte, ou seja, o bonito ele tem menos resistência naquela primeira impressão. Vamos levar esse assunto como se fosse a ideia de pegação. Um cara que ele tá bem apresentável, vamos entender bonito como isso, ele vai ter menos fricção naquela primeira impressão. Então a moça ali ela vai ter menos resistência a ignorá-lo ou a rejeitá-lo. Só que só ser bonito, ele não necessariamente é uma causa para ou pegar mais gente ou para vender mais. Ele é um facilitador, mas ele não garante isso. Então, ele ser bonito tem uma correlação com vender mais, mas não é a causa. E quando a gente passa a entender sobre isso, e quando eu digo que não é exatamente sobre isso, tem detalhes a mais, não é bem isso. A questão é, vender uma vez é uma coisa. Então, você ser bem apresentado, você pode até vender uma vez. Mas se você não entregar uma experiência positiva, que bata com a expectativa do que o cliente queria, ele não vai comprar mais, ou seja, você não vai vender mais. Então, vender uma vez e continuar vendendo é uma coisa que só depender de ser bonito não é suficiente. E aí, quando eu vejo muitas pessoas falando assim que ser bonito vende mais, muitas pessoas entendem assim que o ser bonito então exige que eu me vista de uma maneira formal, que eu tudo sempre passe maquiagem, né, as mulheres principalmente, né, que passe maquiagem, que seja uma super produção, sabe? Mas o outro ponto dessa questão, por isso que eu tô gravando esse vídeo, é que o ser bonito, ele tem que estar alinhado, coerente com o contexto, ou seja, ser bonito na percepção do seu prospecto, do seu cliente potencial. Porque não adianta nada você ser bonito para alguém que não entende aquele ser bonito como a beleza mesmo, o significado de beleza. Vou exemplificar. Um cara, ele vai numa festa informal, todo mundo tá vestido assim, camiseta, calça, algo padrão, e o cara chega de terno, etc, todo pomposo. Ele pode até estar bonito, mas para aquele contexto, ele tá totalmente desalinhado. Então, para aquele contexto, a chance dele gerar uma reação contrária até, ao invés dele surpreender e ter menos fricção naquele primeiro contato, pode gerar até o contrário. O cara ele pode ser assim vista talvez como arrogante ou como uma pessoa que está querendo se aparecer mais do que o dono da festa, por exemplo. Então esse ser bonito ele tem que estar ligado com a percepção daquela pessoa que valoriza esse ser bonito. Tem que ter congruência, tem que ter coerência. Vender mais, ele tem correlação com ser bonito. Ser bonito é um facilitador, ou seja, ser bonito é uma correlação. Outros pontos que são correlações para vender mais. Por exemplo, você apresentar depoimentos de clientes. Isso é um facilitador da venda. Entre outras coisas, você falar a mesma língua, você transmitir credibilidade, uma fala clara, são outros exemplos que facilitam você vender mais. Mas só eles, isoladamente, não são suficientes para vender mais. Vender mais, o que realmente causa vender mais ou não vender mais? Vender mais é uma questão de aumentar os níveis de confiança e, ao mesmo tempo, diminuir os níveis de desconfiança. Por exemplo, tem um restaurante aqui no centro da minha cidade. Ele é um restaurante feinho. Ele não tem a fachada bonita, não está pintado. Por dentro as instalações assim são feinhas assim. Porém, a comida é boa, é barato, é muito bem localizado e é confiável. Outras pessoas me indicaram, eu fui lá e tive uma experiência boa. Na correria eu precisava comer rápido, não queria comer salgado, qualquer outra besteira, queria almoçar.
E aquele restaurante, para mim, entregou o, o principal. Mesmo ele sendo feinho, assim, na percepção e tal, e ele ser feinho, nesse caso, até fica coerente com a proposta dele. Se ele fosse um restaurante muito com uma estrutura muito refinada, etc., eu poderia ter a percepção de que ele é caro. Quantas vezes eu já... Vou pegar um exemplo das vezes que eu saí com meu sogro. Quando ele batia o olho e via que, comparando restaurantes, e ele tirava a conclusão que aquele restaurante, não, ali deve ser caro, geralmente é porque a fachada era muito, sabe, rebuscada e tal. Ele via uma fachada muito trabalhada do restaurante, ou parecia muito novo e tal, diferente, mais requintado. Ele já criava aquela percepção que era caro. Então isso já fazia afastar ele para aquele contexto específico que ele queria, um almoço rápido, uma comida boa e barata. Então, para esse caso específico do restaurante, esse restaurante do centro da minha cidade, ele é perfeito. Ele está totalmente coerente com esse ponto aqui, com esse contexto muito específico. Ele encaixa perfeito. E por isso que, muitas vezes, quando eu tenho que resolver coisas no centro da cidade, que é no horário do almoço, eu tendo a ir almoçar nesse restaurante. E vou mais de uma vez. Já fui várias vezes lá. Assim como recomendei para outras pessoas da minha família. E eles também foram. Então, vender é aumentar os níveis de confiança, diminuir os níveis de desconfiança. Quando a gente fala assim, parece óbvio, mas muita gente ignora isso. Porque muita gente quer se transformar em aquilo que não precisa necessariamente ser. Ou que o seu cliente, o seu prospecto, ele não vai valorizar. Os clientes que vão nesse restaurante do centro da minha cidade, eles não estão muito se importando com esses detalhes de ser uma fachada muito moderna, etc. O cara quer o suficiente ali. E esse restaurante, ele vai direto ao ponto. Então, esse restaurante só não venderia para mim, por exemplo, se eu chego lá e eu sinto um cheiro de comida estragada. Ele ia acabar com o meu nível de desconfiança. Lembra, vender mais é aumentar os níveis de desconfiança. Eu entrei lá, vi que beleza, não é muito bonito, mas pô, é barato. Eu olhei ali as comidas, vi, nossa, cheirando bem apresentado ali, show. Vou dar a chance, comi, certinho, maravilha, rápido, direto. Agora tem outras situações em que, não vamos por esse lado não. Aqui o ponto do vídeo, acho que já ficou bem claro. E eu vou finalizar com isso, para eu também não ficar começando a ser muito repetitivo, redundante aqui. Você já entendeu que ser bonito é consequência de vender mais? Não, facilita. Você está bem apresentado, só que tem um detalhe. Você tem que ser bonito na percepção do seu prospecto. Ser bonito na visão do seu cliente. Porque senão você pode gerar o efeito contrário. Um outro exemplo, quando eu, por exemplo, quero fazer uma surpresa para minha esposa, quero levar ela num restaurante legal. A minha expectativa exige que seja um lugar mais refinado, um lugar mais chique, um lugar onde eu vou poder tirar uma foto e ela, pô, vai ser uma foto legal, sabe? Num ambiente bacana, uma foto que a gente vai poder colocar no porta-retrato, uma foto que a gente vai poder postar. Quando eu tenho essa expectativa, que eu quero surpreendê-la, proporcionar uma experiência diferente, aí eu vou pensar em outras categorias de restaurante que tem que entregar isso. Esse restaurante do meu centro da cidade aqui, ele já não entrega isso. Então, ele já não se encaixa nessa proposta. Fica bem claro da gente entender essa distinção agora, né? Então, vender mais, se você quer vender mais, todo mundo quer vender mais. Lembre-se disso. Não adianta você pegar a dica de uma outra pessoa, de um outro contexto, de um outro tipo de negócio e você simplesmente copiar ela. Isso aí pode gerar efeito contrário, pode ser cagada. Eu, por exemplo, eu vendo serviços high ticket. Eu tô aqui de terno, eu tô aqui todo pomposo, com um cenário ultra bonito, etc. Não. Mas mesmo assim eu vendo serviços aí que são caros no ano, entende? Então, mas não necessariamente eu tive que entrar naquele molde que muitas pessoas dizem que você precisa entrar para você vender um high ticket. Então,
você vê que na visão do meu prospecto, ele não valoriza necessariamente isso. Pode jogar até contra. Se eu fosse muito pomposo, etc., eu poderia gerar desconfiança naquele cara. Porque aquele cara ele já pode ligar, puta, esse cara aí tá querendo me enrolar, ele tá valorizando tanto a imagem dele, etc., que o conteúdo pode ser ruim, o serviço pode ser ruim. Então, como esse cara, ele tá mais simples, tá mais como eu sou no dia a dia, ele tá passando mais confiança, porque ele tá passando mais integridade, transmitindo mais isso. Muitas dessas questões são mais abstratas, são coisas que a gente vai conseguir confirmar só no dia a dia, só na experiência. Mas os princípios, eles não falham. Se você quer vender mais e se você aumentar mais os níveis de confiança, diminuir os níveis de desconfiança, e um não é necessariamente consequência da outra. Tem que alinhar essas duas coisas paralelamente. A chance de você vender mais aumenta. Se você for buscar ser bonito para vender mais, busque ser bonito na percepção do seu prospecto. E para você ser bonito na visão do seu prospecto, do seu cliente potencial, você tem que saber, conhecer quem que é o seu cliente e em qual contexto ele está buscando você. Bom, esse foi o vídeo. Peço agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aí com outra pessoa que pode se interessar por esse assunto, que quer vender mais. Enfim, aproveita para assistir agora esse vídeo que aparece na sua tela. Até a próxima.